Música, filosofia, esporte, lazer, meio ambiente, nós vamos aprender inglês. Vamos ficar por dentro de tudo que acontece na nossa cidade e no mundo. Sua participação é muito importante. Nos siga nas redes sociais, Facebook e Instagram e baixe o nosso aplicativo na Play Store. Web Rádio Massapê Escolas Santo Amaro. Aqui, a educação chega mais rápido até você. 8h32. Bom dia, aqui é a nossa Web Rádio Massapê. Estamos aqui hoje com Chante. Chante, dê o seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Santo Amaro. Tudo bom? Então, eu sou Chante Marego. Chante Marego. Chante, me diga uma coisa, meu irmão. Quem é você? Vamos lá. Então, eu sou professor da Universidade Federal do Recôncavo, da UFRB. Sou geógrafo, né? Tô dando aqui mais ou menos vamos dizer aqui mais ou menos o que é que eu faço da vida. Sou geógrafo, professor de geografia. Trabalho com Santo Amaro desde 2012, 2011. Fiz minha tese de doutorado sobre Santo Amaro, uma forma da economia. Refletir sobre um pouco da economia política de Santo Amaro, da cidade, no caso. Trabalhei um pouquinho com as marisqueiras e pescadores de Santo Amaro, mas principalmente marisqueiras. Também trabalhei um pouco com as catadoras de material reciclável aqui em Santo Amaro. E fiz também um curso recentemente, um curso que foi muito bom, muito legal, um curso com formação de professores, ensinando metodologias para o resgate da história ambiental, com formação de professores. Pois é. Então, Chante, a gente quer saber aqui, você fala para mim também que você escreveu sobre a política, a economia política em Santo Amaro. Desenvolveu uma pesquisa com as marisqueiras e com os pescadores de nossa cidade. Isso representa o quê? Vamos lá. Nossa cidade, vamos colocar como minha também. Você é um santamarense. Assim, eu já conheço você há um bom tempo. Logo no início, quando você chegou aqui, a gente fazia algumas caminhadas aí, E eu achava assim muito interessante o seu interesse, pelas coisas de Santo Amaro, pela economia de Santo Amaro, que também me interessa muito. E mais na frente a gente vai até fazer essa ligação, com a cultura, com a economia, essa coisa que me atraiu dentro dessa sua pesquisa. Mas diga lá, o que é que representa isso daí a pesquisa sobre marisqueiras e pescadores de Santo Amaro? Vamos lá. Nossa cidade, apesar de ser uma cidade muito próspera de vida, é uma cidade muito próspera de vida cultural, de vida a vida. Ao mesmo tempo, infelizmente, é uma cidade que não é próspera economicamente, infelizmente. E isso já é uma coisa que de conhecimento geral da própria cidade, do próprio município, da população do próprio município, que vive isso cotidianamente. E já foi uma cidade, pelo menos, próspera economicamente. E aí a pergunta que me inquieta, que sempre me inquietou desde que conheci Santo Amaro, uma cidade tão efervescente, tão rica, sobre vários aspectos, por quê? Como é que essa cidade vive economicamente, não sendo ela próspera? Próspera economicamente. Como é que ela vive? Como é que a população se relaciona para o empreendimento de vida, de existência nessa cidade? E entender como é esse empreendimento de existência foi o que me moveu, durante a tese de doutorado. Digamos, eu não entendi, não é uma coisa que está consumada, é uma coisa que eu ainda estou entendendo. E essa pesquisa na qual eu conversei, vamos dizer assim, com as marisqueiras, foi uma continuação da tese de doutorado que já tinha sido feita, E aí eu fui orientar um trabalho de conclusão de curso sobre a poluição na Baía de Todos os Santos e tentei me focar nas marisqueiras de Santo Amaro.
E aí foi digamos assim, um detalhamento, né? Eu tentei detalhar um pouco mais esse entendimento sobre o empreendimento de sobrevivência na cidade de Santo Amaro. E aí você descobre um universo, né? Porque a vida das marisqueiras é um universo à parte, é um universo rico de força feminina, né? de relações entre pessoas, de conhecimento sobre o mar, sobre o mangue, sobre os mariscos, e sobre mesmo sua própria existência na cidade, né? Foi muito rico, foi muito interessante conhecer esse universo das marisqueiras. Um abraço aí para Cláudio Borges, que já está aí acompanhando o nosso programa. Cláudio, eu tô vendo que você está gostando do nosso trabalho, né, Cláudio? Um abraço aí, meu irmão. É Feira de Santana assistindo o nosso programa. Você falou uma coisa interessante, Chante, com relação a já foi próspera, né? Então, Santo Amaro tinha uma economia, salvo engano, você que é doutor nessa área, que pode me ajudar a confirmar, né? Me parece que Santo Amaro, no período do Brasil Colônia e Brasil Império, ele ocupou o 8º lugar na economia nacional e 20º lugar ficou São Paulo, né? E hoje você tem uma inversão totalmente absurda, né, com relação a uma possível comparação entre São Paulo e Santo Amaro. O que é que acontecia antes, né? Santo Amaro ocupar um lugar... Justamente. Tinha preço de ouro, né? Isso, açúcar que era consumido pela Europa. Então, e era o principal produto da pauta de exportação de Portugal, que na verdade éramos colônia de Portugal, a gente não pode dizer que éramos da pauta de exportação do Brasil, né? Quem lucrou bastante com essa exportação de açúcar foi, na verdade, Portugal e não o Brasil. Aqui no Brasil, quem lucrou foram os senhores de engenho. E aí eu faço observações, às vezes eu acho muito interessante quando a população santo-amarense se orgulha de Santo Amaro ter sido próspera, né? Mas lembrando que essa prosperidade ficou concentrada num pequeno segmento da população. Os principais produtores dessa riqueza, que foram os escravos, pouco ou nada aproveitaram dessa riqueza, né? Assim como os seus descendentes, infelizmente. Na verdade, hoje, o que sobrou dessa prosperidade, né, pouco é aproveitada, né, pelos seus descendentes. Então foi uma prosperidade que causou muita desigualdade socioeconômica e muita pobreza. Mas sim, Santo Amaro já foi próspero. Até o século XIX foi próspera, mas a prosperidade propiciada pela cana-de-açúcar já começa a entrar em decadência no final do século XIX e início do século XX. Sendo que na década de 60 esse ciclo motivado pela cana-de-açúcar simplesmente fecha de vez, né? E o açúcar vai para outras regiões do Brasil. E aí começa outras aventuras aqui. É aí, Chante, que a gente precisa fazer uma observação. Quando você diz chover no molhado, né? Então, muita gente de Santo Amaro não sabe disso. E muita gente que também não é de Santo Amaro e às vezes procura saber por que Santo Amaro é o berço da cultura, né? E aí por que também a gente está trazendo essa discussão para um programa que se chama Cultura Ensina. Então vamos lá, chover no molhado, década de 60. Teve o ciclo do açúcar, né, da cana-do-açúcar, encerra-se o ciclo do açúcar, da cana-de-açúcar, e inicia um processo com a indústria do petróleo, né? Forte, e Santo Amaro ganha um presente que é a Plumbum, a fábrica de chumbo, né? E aí a gente vê tudo isso aí, né, quando você fala da questão das marisqueiras, a sua origem e tal, você fala também da questão do povo negro, né? E a gente vê o quê? Toda uma produção que ela foi, teve como força de trabalho, como mão de obra, o povo negro, né? As melhores coisas não vieram para Santo Amaro, não vieram para o progresso industrial e comercial
não veio para o Recôncavo, não veio para Santo Amaro, e o que vem para cá são indústrias poluentes, né? Sim. E a gente entende isso, eu enquanto santamarense entendo isso como uma discriminação, né, racial, né? Vou dar para aquele povo, né, um povo negro, um povo que não é do Brasil, que veio, né, através da diáspora, vem para cá para trabalhar, né, produzir e simplesmente isso. O lucro é o que me interessa. E aí, a minha preocupação é o seguinte: será que a gente está no caminho certo, na rota certa, ou a gente deveria tentar explorar a cultura que esse povo negro tanto criou, fortaleceu e divulgou? São várias perguntas. São várias perguntas. Se você quiser, pode anotar aí. O que é que a gente pode tirar disso aí? É o povo negro. A gente tem uma cultura forte aqui em Santo Amaro, né? Tem o negro fugido aí, tem o maculelê, tem o samba de roda, tem a capoeira, né? Será que a gente poderia transformar isso num polo cultural e transformar, né? Já que sua pesquisa também trabalhou muito sobre essa questão da economia, transformar isso em trabalho, emprego e renda? Vamos lá, Sidney, vamos tentar responder da melhor forma possível. Sim, né? claro. A gente está indo batendo papo. Vamos ver o que a gente consegue avançar. Vamos lá. Várias pessoas, vários estudiosos falam que a gente vive um momento informacional, né? Uma era informacional. Não é? O que quer dizer isso? Né? Que a informação adquiriu centralidade dentro da sociedade ocidental e mundial, de certa forma. A informação hoje ela é importante para a produção de capital, né? Para a reprodução do capital. Então, e aí dentro disso aí eu vou tentar formular uma resposta para você, para os ouvintes também, não é? Sim, a cultura né, é um caminho óbvio, né? Uma vez que o povo negro, que como você fala e que eu acho que a denominação é correta, né? Uma vez que o povo negro, enquanto o povo que ficou em Santo Amaro, né? Indivíduos, população que ficou em Santo Amaro e que foi explorada pelo ciclo do açúcar, né? E para a qual não sobrou nenhum valor, né? Nenhum dos valores, a parte significativa desse valor não ficou para o povo negro, né? Para a população negra de Santo Amaro. Ao povo negro ficou a Santo Amaro decadente economicamente, uma Santo Amaro periférica que está à margem da sociedade global. Esse povo, desde o momento em que foi escravo até o momento agora, né, em que não é mais escravo institucional, mas continua sendo subalternizado, esse povo ele teve que criar estratégias para a sua existência. Justamente. Digamos que essas manifestações culturais, algumas dessas manifestações culturais que você mencionou, o Negro Fugido e tal, é uma espécie de manifesto de manifesto do que eles sofreram, do que o povo negro sofreu, e também é uma forma de manifestação da sua lúdica, né, digamos assim, da história pelo qual essas pessoas passaram. Sim, né, essa manifestação ela é colorida, assim, ela é musical. E sim, ela pode ser transformada numa fonte de aquisição de dinheiro, de capital. Né? E como está se transformando em alguns aspectos, né? É um processo muito lento, não vou dizer muito lento, mas é um processo lento, é um processo que está acontecendo. Infelizmente, não está acontecendo ainda da forma capitalística, e eu não sei se isso é positivo. Não sei se deve ser assim, é uma coisa que as pessoas têm que discutir entre si. Mas, sim, a cultura pode se tornar uma fonte, deve se tornar uma fonte de capital. E aí eu vejo um papel do Secult. Justamente. Né? Aí eu vejo um papel no Secult, né? Porque, sim, muitas pessoas querem ser artistas, mas existe uma outra arte por detrás daquela que se manifesta no palco, que é a arte que cuida da parte técnica da manifestação cultural, né? Você tem o figurino, você tem o cenário, você tem o som, você tem a iluminação, não é? Não é só o tablado, né? Não é? Não é só o tablado. E nessas áreas existe uma carência de mão de obra profissional, inclusive em Salvador. Sim. Né? Uma carência de mão de obra profissional. E Santo Amaro, se quiser,
empreender capitalisticamente suas manifestações culturais, vai precisar transformar essas manifestações culturais em um produto vendável. Como vai fazer isso e se quer fazer isso é uma escolha das pessoas em Santo Amaro envolvidas com cultura. Mas vão precisar de profissionais envolvidos com essa parte de produção cultural, né? É uma parte importante. Então acho que o Secult aí está querendo prover essa necessidade. Na verdade, o que eu estou colocando aqui tem muito a ver, não sou especialista na área, viu, ouvintes da cultura, mas é muito mais uma reflexão de alguém que vive Santo Amaro, que viveu o Secult durante algum tempo e que procurou formular uma ideia do que está acontecendo, do que pode acontecer. Veja só, gente, aí você fala também aqui, né, na divulgação que nós fizemos ontem, sobre quem é Chante, né? Falamos aí de uma formação de professores, né? Sim. Às vezes as minhas perguntas elas são um pouco longas, mas é porque eu gosto de me fazer entender, né, pelos nossos ouvintes. Você trabalhou na formação de professores e eu sempre tenho dito o seguinte: às vezes a dificuldade de avançar de um município, ela pode ser causada pelos próprios professores. E a partir do momento que o professor ele não se empenha nessa virada de mesa, ele se torna também um responsável, né, por essa não virada da mesa. Quando você vem com essa proposta de formação, né, que você trabalhou aí a questão ambiental, mas quando você trata também essa questão ambiental, você também trata essa coisa cultural nessa formação de professores? Sim, com certeza, né? Com certeza. Foi um curso breve, na verdade, foram 4 dias, né? 4 dias em que eu trabalhei metodologias para a construção de uma história ambiental. Por que isso? Né? E por que como isso tem a ver com cultura? Santo Amaro tem uma história, né? Uma história que precisa ser resgatada, que deve ser resgatada, foi resgatada por alguns memorialistas conhecidos do município, como o Pedro Pedreira, como a professora Zilda Paim. Mas essa história, eu estou falando de uma história em um recorte muito específico, é a história ambiental. É como as paisagens naturais de Santo Amaro foram sendo modificadas à medida que o município e a cidade e as outras manchas urbanas do município foram evoluindo, né? Mas o que eu tentei explicar não o que eu tentei procurei construir com os professores, não é uma história ambiental de Santo Amaro, é como eles poderiam produzir essa história ambiental de Santo Amaro. Porque eu acredito que o principal trabalho do professor, e eu acho que não é eu só que acredito, na verdade, eu acho que isso é bastante claro, de formação. Eu trabalhei com formação de professores, os professores têm uma responsabilidade, um comprometimento de formar. Sim, não é? Sim. É claro que no pragmatismo do cotidiano, em que conteúdos precisam ser dados, em que se precisa, não digo os professores da rede municipal, mas que existe uma pressão muito grande para preparar para o Enem, para isso, para aquilo, que precisa conseguir uma profissão, aqueles alunos e tal. E aí, muito às vezes, o trabalho de formação ele fica diminuído, ele fica secundarizado, ele fica menos importante, não é? E aí o trabalho de formação ele fica negligenciado. Mas eu acredito que a maior parte dos professores, pelo menos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, são bastante comprometidos na medida que eles conseguem ser, né? Bastante comprometidos com esse trabalho de formação. Mas ensinar, Sidney, não é uma coisa que a gente aprende na universidade. Ensinar, infelizmente, a gente aprende ensinando. Justamente. Né? Eu sou professor e tive essa oportunidade de aprender ensinando. E aí, não é fácil. Né? Não é fácil entender e criar as metodologias para fazer com que os alunos, os aprendentes, né, eles entendam, eles tragam para a consciência, e esse é o lance do processo de formação, né, o seu mundo, de forma que eles possam atuar nesse mundo de maneira crítica e construtiva. Né? E aí foi uma oportunidade muito boa começar a construir as metodologias para a construção dessa história ambiental de Santo Amaro junto com os professores. Eu percebi e tive a oportunidade de ver o quanto eles são comprometidos aqui em Santo Amaro com o processo de aprendizado, pelo menos com aquele grupo pequeno, infelizmente, né, ainda, com aquele grupo com o qual eu trabalhei. Chante, quando eu fui um dos defensores, não dos primeiros, mas durante já o processo de trazer o FRB para cá,
eu também incorporei, né, nessa luta, embarquei nessa proposta, mas no início as pessoas questionavam que, mas uma universidade que vai tratar de cultura tem que trazer odontologia, tem que trazer direito, medicina para Santo Amaro, né, os cursos técnicos, nada desse negócio de cultura. E eu sempre bati nessa tecla que eu acreditava também que deveria ser a cultura, até porque eu sou um agente cultural, né? E eu acho que, como você falou aí, a cultura não é só em cima do tablado. Você tem outras possibilidades, né, da gente gerar trabalho, emprego e renda. E a população, ela precisa, né, acreditar, entender isso aí, entender e acreditar que isso é possível. E durante um bom tempo, eu comecei a vacilar, né, a ter dúvidas se realmente, será que a proposta é essa, né? Será que vai dar certo? Será que isso vai avançar? Hoje eu tenho visto os alunos, inclusive muitos dos alunos do FRB, eles são meus alunos também de capoeira, que a gente tem um projeto, né? Um projeto que expande, né? Ele não está só aqui no Brasil, ele está na África, ele está na Europa, tal, está fora do estado da Bahia também. A gente ainda está engateando, mas a gente tem a possibilidade de consolidar isso. Você acha, a sua opinião pessoal, você acha em quanto tempo a gente vai começar a colher frutos disso daí, Xande? 10 anos, 15 anos, 50 anos, ou é difícil mensurar isso? Vamos lá. Minha opinião pessoal é complicadíssimo, né? Mas vamos tentar formular. Vamos ver, né? Aí, né? Eu vou dizer um sincero, não sei, né? Mas eu posso dizer outras perspectivas, outras formas de responder o que você me perguntou. A potência do Secult, da UFRB, do centro da UFRB aqui em Santo Amaro, tanto mais vai se realizar, quanto mais a população do município se apropriar, né? Se apropriar do conhecimento que aqueles professores que foram contratados têm, e se apropriar do espaço também do Secult, né? E é uma reivindicação, não é? Eu não creio que a população precise esperar que seja convidada, né? Eu acredito que a população deve começar a reivindicar, né, a sua presença no Secult, né? A sua contribuição para a formação de conhecimento, para a construção de conhecimento do Secult. E eu posso falar, de certa forma, que vários professores, né, do Secult estão ansiosos, né, para que essa população se reivindique, se aproprie do Secult, né, e estão querendo produzir conhecimento mais colado na realidade de Santo Amaro. Inclusive, isso está acontecendo agora, mas infelizmente, né, ainda não está sendo muito, como é que eu posso dizer? Ainda em poucas proporções, né? E ainda não está sendo, né, muito grande, isso não está sendo muito manifesto, explícito, mas existem vários trabalhos do professor Mátio, por exemplo, vários professores estão, professora Francesca, só para falar alguns, né, me perdoem, me permitam esses professores que eu mencione o nome deles, eu acho que acho importante. Com certeza. São trabalhos que estão sendo relevantes, que aparecem, mas ainda não tiveram não são tão explícitos, não são tão espetaculares a ponto de serem tão manifestos no cotidiano de Santo Amaro. Mas a população deve reivindicar. Existe uma potência no Secult, existe bastante conhecimento, existe bastante vontade, existe uma produção cultural em Santo Amaro que é relevante, né? Essas coisas precisam se encontrar, né? E tentar construir, aí é um exercício da política, né? E tentar construir um diálogo no sentido de produzir coisas juntas, né? No sentido de realizar essa potência que está reprimida por enquanto. E eu acredito que isso, infelizmente, o exercício da política não se faz em pouco tempo, né? Não se faz em meses, se faz em anos, e muita vontade de todos os lados. Então, é isso, né? Eu espero que... Então você respondeu sim, mas aí gerou uma outra questão que me lembrei aqui agora, que é a população externa que ela vem para Santo Amaro para estudar. Alguns alunos de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eles estão querendo se fixar em Santo Amaro. E aí a gente pula para o plano científico da coisa, né? Está falando de universidade, vamos falar da questão científica dessa migração, né? Você acha isso, tecnicamente, isso é positivo?
isso pode servir de que maneira para que haja alavancar, né, dessa proposta do Secult? Essa migração, né? Pessoas que não são de Santo Amaro, que não são da Bahia, vieram estudar aqui, estão percebendo o campo de domínio, o campo de ampliação, de amplificação da coisa. Isso é positivo? Qual é a consequência disso? Você, como economista. Não, economista, como ser humano. A transformação é sempre positiva, né? Quando todas as partes estão envolvidas, sempre positiva não vamos dizer de outra forma. A transformação é positiva quando todas as partes estão envolvidas de forma engajada e de forma ativa, né? Essas pessoas, a migração é interessante porque é uma migração de pessoas jovens, sim, né? Que vêm estudar, que estão com vontade de construir conhecimento, né? E são pessoas que estão envolvidas com um curso né, que vai construir conhecimento e que vai atuar, né, na cidade. Então, essas pessoas vão trazer transformações para Santo Amaro, e é importante que Santo Amaro atue sobre eles também, transformando-os, né? E isso, claro, vai acontecer, queira ou não a população de Santo Amaro, mas essa transformação deles, essa atuação sobre eles pode ser passiva, né? Tipo, esses estudantes vão tomar café da manhã, esses estudantes vão nas festas de Santo Amaro, vão conversar com sambadeiros, e aí, mesmo que esses indivíduos, essa população não atue sobre eles em contato com essas pessoas, inevitavelmente serão transformados. Ou essa transformação pode ser ativa, né? A população de Santo Amaro, engajada e de forma organizada, atuando sobre o Secult e atuando sobre esses estudantes, transformando-os, né? Tornando eles parte ativa no empreendimento de produção cultural do município, né? Não assim, tipo, não assim somente esses estudantes vêm aqui, se formam e vão embora. Não. Se formam, atuam sobre o município, transformam, são transformados e sim, em algum momento eles podem ir embora, mas deixaram aqui uma contribuição, deixaram aqui uma marca, né? E vão levar Santo Amaro para onde quer que eles forem, né? Sim, isso é o ideal que aconteça e o que seria interessante. É uma contribuição importante, né? Isso, levando a produção cultural, a energia cultural de Santo Amaro, a energia das pessoas de Santo Amaro, a criatividade da população de Santo Amaro para outros lugares do Brasil e do mundo, né? Para onde eles forem, né? Enriquecendo essa vida aqui, essa vida cultural de Santo Amaro, tornando de Santo Amaro crescentemente um polo cultural, não só regional, mas quem sabe estadual e nacional. Eu sempre tenho feito aqui, Chante, assim, enquanto agente cultural e também agente político, que eu preciso sempre estar reafirmando isso, né? Porque as pessoas às vezes se vestem de uma couraça contra a política, mas sem entender que a política faz parte da nossa vida, não tem como a gente ficar distante dela. E a ingenuidade acreditar que isso é possível, né? Você ficar de fora da política. Eu tenho feito sempre um comentário com dois polos, né? Ouro Preto, Minas Gerais, né? Sim. Né? Que a chegada dos estudantes transformaram aquele local, inclusive politicamente, né? De maneira determinante, né? E eu faço também, no sentido econômico, uma comparação com o Jorro, né? Que o Jorro só tem a água quente, né? E tem uma movimentação durante o ano inteiro. Durante o ano inteiro você tem uma movimentação financeira naquele município importantíssima, né? Mudou, né? A partir do momento daquela descoberta, mudou a realidade daquele lugar. E aí você fala sobre essa questão da transformação passiva, transformação ativa, né? E aí eu me preocupo, né, com essas transformações, porque recentemente nós tivemos um documentário, Bato Palma, para o reitor, né? O reitor não, o diretor, né? O Danilo Barata, né? Diretor? Sim, é o diretor. O diretor da UFRB, né? Ele produz um documentário sobre o bem-estar do mercado, né? E assim, eu acho que é de público, né? Porque também tornei público a minha manifestação com relação à maneira como foi feito o documentário, né? Algumas coisas foram excluídas, né? Coisas que eu considero importantes. E voltando ainda para o campo científico, eu me preocupo porque a cultura popular, da qual eu faço parte, ela trabalha muito em cima da oralidade. Sim.
né? E vem um documentário que é, como a própria palavra diz, um documento. Ele é permanente, né? E ele, com certeza, ele vai influenciar essa geração e as outras gerações. E há 50 anos à frente, a minha oralidade, ela perde força com relação ao documento, né? E a maneira como isso é feito, né? Aí eu volto para a questão da transformação, né? Eu achei um pouco, não diria irresponsável, mas pouco cuidadoso na maneira como foi feito o documentário, porque ele deu uma conotação religiosa para o bebê do mercado. Então isso é fazer uma mudança cultural, né? A minha pergunta para você é o seguinte: como é feito esse processo? Você tem informação de como é realizado esse processo, essas propostas, que elas vão influenciar definitivamente na história daquele lugar? É uma pergunta difícil ou uma pergunta possível? Não, vamos tentar dialogar com essa pergunta. Eu não sou um especialista em bebê do mercado, né? Como já disse, né? Existem professores e professoras muito mais. Que eu espero que um dia possam estar aqui conversando com a gente, que aqui é um bate-papo. A gente vai tirando dúvidas, vai trabalhando essa questão da política no sentido de proporcionar avanços para o nosso município. A gente trabalha também essa questão do conhecimento, do científico, do empírico, no sentido de que a gente possa cada vez mais juntar informações para poder entender tudo que está acontecendo. Isso, vamos lá. Então, na verdade, a gente vai ouvir uma fala de alguém, né, que é leigo no assunto, mas que vive em Santo Amaro, como já disse, né? Claro. Que vive em Santo Amaro e que pensou a cidade com carinho, né? Eu vi também o documentário, vi o documentário, né? Eu achei bastante interessante o documentário, por sinal. E li também a dissertação de Ana Maria sobre o bebê do mercado. Sim. Que é uma dissertação muito interessante e eu acredito, e dentro disso, eu acredito como intelectual e também, né, e como ser humano, eu acredito que qualquer contribuição, qualquer reflexão que seja sincera, qualquer contribuição que seja sincera em relação a Santo Amaro, deve ser, no mínimo, pensada com cuidado, né? Eu acho que é interessante eu começar com essa fala. Por quê? Porque qualquer manifestação popular, ela não é cristalizada, ela não é fixa, né? Isso aí está na base do conceito do que seja uma manifestação popular, uma cultura popular. Ela, inclusive, para continuar sempre atual, ela é sempre transformada, ela é sempre atualizada, né? Ana Rita, inclusive, falou que o bebê do mercado, na sua origem, era bem diferente do bebê do mercado. Com certeza. Né? Tal como ele acontece nos últimos anos. Então, o próprio bebê do mercado, enquanto manifestação popular, se transformou para continuar sempre atual, né? E eu acredito que isso é com todas as manifestações culturais, seja aqui em Santo Amaro ou em qualquer outro lugar, né? O samba, para citar uma que é bastante conhecida, ele sempre foi se transformado, existem vários tipos de samba, né? Sempre sendo atualizado de acordo com o tempo e com os lugares, né? Então, o bebê do mercado, queira ou não queira, ele vai ser sempre transformado. A pergunta que se deve fazer é o quanto ele pode ser transformado a ponto de não ser completamente descaracterizado. E isso é um exercício político. Quem decide isso é a população que vive o bebê do mercado todos os anos e diariamente, né? Não é quem decide isso. Por exemplo, o que o professor Danilo Barata fez com as pessoas, né, inclusive santoamarenses, que produziram aquele documentário, né, vai ser pensado e vai ser incorporado ou não na medida que a população, pelas pessoas que vivem dentro do mercado, na medida em que eles aceitam ou não o que foi produzido. E isso é feito, né, numa negociação política que se dilui no cotidiano. Então, se aquilo ali não fala sobre o bebê no mercado, a população não se apropria dele. Se fala, a população se apropria, né, de forma diluída, não de forma organizada e institucional. É dessa forma que você vê se um documentário e qualquer outra produção, que venha da academia ou não, é legítima ou não. Eu não sei se eu estou sendo claro. Claríssimo, para mim tá bom. Então, é o tempo que vai dizer o quanto aquele documentário foi interessante ou não para o que o bebê do mercado hoje.
Dentro disso, eu acredito que a população de Santo Amaro deve se reivindicar do bem-bem do mercado e produzir também seus documentos sobre o bem-bem do mercado. Né? Aquele não precisa ser, ainda mais hoje, na era informacional, qualquer um pode produzir um documentário que tem um mínimo de tecnologia, um celular. Pode produzir um documentário sobre o bem-bem do mercado. Qualquer um pode produzir uma exposição fotográfica sobre o bem-bem do mercado, né? Um livro sobre o bem-bem do mercado. Livros digitais são muito fáceis assim, né? Logisticamente, eu não estou dizendo a execução, né? Escrita, mas tudo hoje, graças à era informacional, tudo hoje, qualquer tipo de produção sobre determinado assunto não envolve grandes quantias de dinheiro nem grandes esforços, né? Depende muito mais da vontade de uma mínima infraestrutura no sentido de realizar aquilo. Vamos nos apropriar, né? Aí é uma convocação, né? Não vou me dar essa ousadia, né? Mas Santamarenses se do manifestem. Mundo, né? Se apropriem das suas manifestações culturais. Produzam produtos sobre sua cidade. Produto não no sentido vendável, né? Eu não estou dizendo isso. Produtos no sentido de algo material que possa ser visto, ouvido por outras pessoas, né? Isso qualquer um pode produzir, né? Tá aí a realidade para ser documentada. Eu vejo, Xande, agora colocando a minha opinião como agente cultural, né, o que foi muito interessante a produção desse documentário, porque, inclusive em mim ele provocou uma reação, né? Eu fiz um manifesto, né, distribuí inclusive lá dentro da UFRB, né, na cidade também, dizendo os pontos que eu discordava. E o ponto que eu mais me prendi foi com relação à ausência, o relato, o registro da importância do mestre Ferreirinha e do mestre Carcará, que foram pessoas que tiveram importante participação durante décadas, né, na realização do bem-bem do mercado. E a capoeira, ela não foi colocada nem como coadjuvante. Ela simplesmente ficou esquecida dentro daquele processo, né? E aí, a gente, como você falou, aqui, no trabalho da professora Ana Rita, né, na produção dela, ela já inicia dizendo que o bem-bem do mercado ele não era produzido antes como ele é produzido hoje. Porque, na verdade, a gente, enquanto santamarense, entende que o bem-bem do mercado era uma manifestação popular, né, que incorporava, que trazia junto a questão religiosa, mas também trazia o samba de roda, a capoeira, o negro fugido, a puxada de rede, o lindo amor e tal. Então era um conjunto de manifestações que tinha uma celebração no dia 13 de maio. Essa celebração, ela era por causa da abolição da escravatura ou não? Isso é uma coisa que merece ter uma pesquisa, né, mais profunda, para que se haja, não sei se ainda isso é possível, para que se houvesse uma confirmação disso. Mas, de qualquer sorte, né, o documentário, ele foi uma provocação, né, e como você colocou muito bem, o santamarense também precisa fazer sua parte, né. Produzir um filme, por exemplo, tem um filme do Mestre Besouro, a gente também discorda totalmente da maneira como o filme do Mestre Besouro ele foi produzido, né? Ele foi apresentado para a população, né? Foi uma coisa muito espetaculosa, né? Foge da realidade e inclusive esconde, né, detalhes interessantes que era a posição política e heróica que Besouro atuou enquanto vivo, né? E depois ele se torna um mito, né? Inclusive também tem, após essa morte do Mestre Besouro, você tem um outro fenômeno que é o surgimento de um pesquisador chamado Antônio Reinaldo, que é Antônio Lampinha, que vai estar aqui com a gente essa semana, e ele traz informações que coloca por que aquilo aconteceu, né? Que vai culminar inclusive com isso que você falou aí, da questão do racismo ecológico, né? Por que Santo Amaro sofreu tanto, né? Povo negro que veio para cá de maneira forçada, tal, migração forçada, diáspora, e esse povo sofreu tanto e porque ninguém trouxe proventos, coisas positivas para essa população. Então a gente pensa em criar um filme a partir, né, desse documentário que foi produzido pela UFRB. A gente pensa em criar um documentário que fale a nossa interpretação sobre o que é o bem-bem do mercado. A gente pensa em fazer um filme sobre um filme ou outro documentário sobre o Mestre Besouro. Pensamos também em falar sobre os capoeiristas, né, de Santo Amaro. Por que tudo isso? Porque existe toda uma economia, por exemplo, atrás do samba, por trás da capoeira, né? E Santo Amaro, ele estagnou, ele parou,
na história. Ele não avança com relação a isso, né? Se você fazer uma comparação aqui bem pertinho, Salvador, né? O que Salvador consegue, né, de benefícios, de dividendos com relação à capoeira, Santa Amaro não chega nem a 1% desses resultados, né? O próprio capoeirista Santa Amaro, ele fica frustrado, porque ele treina, ele trabalha, ele estuda, ele pesquisa, mas ele não consegue avançar além das divisas da cidade, né? Da cidade, não é nem do estado, nem de fora do país, é da cidade. Ele começa a fazer todo um trabalho de preparação, leva 20, 30 anos nessa preparação e depois ele fica aqui esquecido, né? E aí pessoas, como eu estava falando com um aluno meu ontem, você vai ver vídeos, né, de mestre fulano, mestre Beltrano, vídeos, né? Mas cadê o vídeo, ou a fala, ou a história do mestre Limão? Cadê a verdadeira história do mestre Besouro? Como falou ontem o mestre Carcará, a própria história do mestre Carcará, do mestre Ferreirinha, de Neném e Maria Bananeira, que são pessoas, mulheres que trabalharam na capoeira, né, que fizeram a capoeira, que trouxeram isso até aqui. Não existe essa expressão, né, essa divulgação. Então a gente fica muito preocupado, e o documentário, ele teve esse ponto positivo, a provocação, né? Então eu acho, né, que realmente a gente precisa se estruturar, né? Você falou, os recursos, né, da tecnologia estão aí, e a gente precisa saber como fazer que isso venha se efetivar. E essa rádio, por exemplo, já é uma forma, né, da gente fazer esse trabalho. Pois sim, claro. Entrevistado é você. Existe hoje um conjunto de professores no Secult que podem estar contribuindo, né, não como produtores, mas como consultores também, né, na produção desses documentários. Existem professores que têm um conhecimento técnico para a produção desses documentários, e não só de documentários, do que é que precisa ser feito. O que eu acredito que precisa, vamos dizer assim, cair a ficha, talvez, né, é que Santo Amaro pode construir sobre si uma narrativa que legitime Santo Amaro como uma das fontes, ou uma das principais fontes, né, produtoras da cultura afro-baiana. Entendeu? Eu acredito que, vou dizer termos horríveis, né, mas que eu acho que capitaliza um pouco a minha narrativa, as coisas, mas vamos dizer assim, Santo Amaro pode criar um selo, um carimbo de qualidade, né? Sim. Como essa capoeira, essa manifestação cultural que acontece na Europa, que acontece em São Paulo, que acontece no Amazonas, é capoeira de verdade? Aí como é que você vai ter um selo de qualidade de Santo Amaro? Não, é sim, porque um mestre santo-amarense, um mestre do Recôncavo, né, um mestre baiano, foi lá e ensinou, né, é o mestre do mestre, daquele mestre que está ensinando capoeira, ou que está ensinando maculelê, ou que está ensinando sei lá qual manifestação cultural a milhares de quilômetros daqui, né? E quem quiser aprender capoeira, que venha para o Recôncavo, que venha para Santo Amaro. Né? Eu acho interessantíssimo isso daí, viu? Eu gostei da ideia. Acho importante que a gente pudesse levar essa proposta, essa ideia sua, não sei se é uma proposta, para o nosso Conselho de Cultura, né, aqui de Santa Amaro. Eu acho interessantíssimo. Não é uma proposta minha, é uma ideia que já é senso comunizado, simplesmente eu estou trazendo essa ideia para trazer para... Vamos esmiuçar, eu gostei desse negócio aí, viu, Xande? Vamos detalhar mais o que seria isso. É isso, existe um discurso hoje, agora não está me ocorrendo o nome correto, mas beleza, vamos lá. Por exemplo, um determinado café, né, que é produzido, eu vou fazer um paralelo, mas o paralelo é somente a título de ser didático, né, um paralelo de efeito didático, né, não estou dizendo que café e capoeira são a mesma coisa. Um café que é produzido na Chapada Diamantina, né, e que é vendido internacionalmente, ele ganha um selo de qualidade, uma indicação geográfica, o nome disso, um selo de qualidade, né? Aquele café, eu me esqueci, de Piatã, só pode receber o selo café de Piatã se for produzido em Piatã, sob determinadas condições, por determinadas pessoas, né? E esse café, ele ganha um valor agregado por ser produzido naquele lugar, né? O café de Piatã é disputado internacionalmente porque ele só é produzido em um determinado lugar do mundo, em nenhum outro mais. Eu não vou dizer que a capoeira é uma indicação geográfica, não é, né? Existem outros termos aí que podem ser
mais adequados para o caso da capoeira ou de qualquer outra manifestação cultural de Santo Amaro. Mas quem quiser receber, digamos assim, um selo de qualidade, de que sua capoeira é legítima, ou de qualquer outra manifestação cultural, camaculelê ou, né, samba de roda, tem legitimidade, que é produzido realmente conectado à origem, né? Santo Amaro, dentro desse aspecto, pode se tornar uma referência? Uma referência, né? As pessoas que quiserem realmente aprender samba de roda ou que realmente quiserem aprender capoeira terão que vir no Recôncavo, ou em Santo Amaro, ou em Cachoeira, né? Porque Santo Amaro não é o único polo, né, produtor dessas manifestações, né, para receber esse selo de qualidade, né? Eu estou dando várias aspas no que eu estou dizendo, né? E isso sim, né, pode se criar um ambiente, porque isso já acontece informalmente, né? Vários capoeiristas santo-amarenses vão para a Europa para dar o aval aos seus alunos para praticarem capoeira. Eles são reconhecidos enquanto mestres de capoeira na Europa, porque esse mestre ou esses mestres vão periodicamente na Europa dizendo: eu ensinei capoeiras a ele. Isso aí é uma forma de estar dando um atestado, isso, né, de que realmente aquela capoeira é legítima, né? Então, isso pode acontecer de forma institucional e organizada, né? Basta, né, o município e a institucionalidade reconhecer isso. E se criar um ambiente em Santo Amaro, né, que mostre na paisagem do município e da cidade de que realmente Santo Amaro se vê como uma referência internacional de capoeira, ou de maculelê, ou de samba de roda, ou de lindo amor, ou de puxada de rede, seja lá quais são as manifestações culturais, né, que quiser que apareça. Essa é mais ou menos... Eu falei assim, bem... Eu acho extremamente interessante e, assim, eu trago uma informação que vem somar a esse seu comentário com relação a... Recentemente, eu formei 2 alunos aqui de Berlim. Sim. Né? Eles estavam há 5 anos na mesma graduação lá na Europa e aí eles vieram, fazem parte do meu grupo de capoeira, que é o Tradição Quilombola. Eu trouxe eles para cá e formei, né, eles aqui como professores de capoeira. E assim, dei o certificado, diploma para eles e tal. Foi um entusiasmo muito grande, uma repercussão muito grande lá na cidade europeia, lá em Berlim, no sentido de que, esses caras saíram da Europa, foram para Santo Amaro e eles trazem uma referência importante, né? Então, eu acho que, inclusive, quando você fala da questão das outras manifestações populares, o negro fugido, que não é negro, é nego fugido, ele tem uma importância muito grande, porque o negro fugido, ele é cercado de rituais. Sim. Né? E não é simplesmente uma apresentação teatral de rua. Não é só isso, né? Você vai no período de junho, salvo engano, que é o mês cultural de Acupe, né? Você tem teatrólogos, produtores culturais que vêm do sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, vêm para Acupe para acompanhar essas manifestações culturais, justamente para incorporar isso ao currículo deles, né? Estagiários e pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado nessa área, eles vêm para a CUP para poder incorporar isso ao currículo deles. E aí a gente tem... Por que tem essa importância, como você falou, esse valor agregado? Por conta justamente dos segredos que estão ali, né? E outro dia eu falei num evento cultural, num evento de capoeira, sobre a questão dos segredos da capoeira, que hoje ninguém discute isso. Muita gente acha que a capoeira nasceu na academia. Né? Ela não tem... Quando você vem com essa proposta, a capoeira nasceu numa academia, você está anulando o elemento histórico da capoeira, né? Por que a capoeira foi criada? Porque o nome capoeira aqui não é um nome africano, nem é um nome português. Ele é uma palavra indígena, né? E por que essa ligação histórica? Porque houve uma escravidão, que na Europa muitas vezes as pessoas podem até duvidar. Mas eu tenho um aluno europeu que não sabia que houve um processo de escravidão aqui no Brasil. Né? Então, e na Europa, não é interessante para eles que seja divulgado isso. Pois não, Xande? Deixa eu só fazer uma observação. E novamente eu vou fazer o paralelo para ser claro, para ver se eu consigo ser mais claro. O que torna a Piatã uma especificidade, não existe nenhum segredo. É importante que eu diga isso. Você pode até... não estou dizendo que está errado o que você está dizendo, simplesmente eu quero acrescentar.
O café que é feito em Piatã é feito da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Sim. A diferença é que existe um solo específico em Piatã, existe uma altura específica em Piatã, existe um clima específico em Piatã que faz com que aquele café ele tenha um sabor, ele tenha um gosto específico. Né? Existe um contexto ambiental. Aí eu falei de um contexto ambiental da perspectiva físico-natural, mas aqui a gente pode falar que a capoeira, que qualquer um pode praticar no mundo inteiro, né? Aqui existe um contexto histórico específico. Né? O que vai tornar essa capoeira ou qualquer outra manifestação cultural única no Recôncavo é esse contexto histórico que explica e que dá sentido à capoeira ou qualquer outra manifestação cultural, como você mesmo falou. Quais são as características da capoeira aqui no Brasil? Né? Eu vejo, por exemplo, outro dia eu vi um capoeirista estadunidense. Ele parecia que ele estava fazendo ginástica olímpica, não é? Então, mas ou seja, existe uma desconexão. Por que ele fez daquela forma? Né? Aparentemente existe uma desconexão, né? Ele é aquele que não conhece o sentido e que não conhece a forma como a capoeira foi criada e por que ela foi criada. Ele vai praticar a capoeira como se fosse simplesmente um exercício físico, né? Quando tem muito mais dando contexto à capoeira, entende? É esse contexto único, né, que vai dar suporte, né, e valor à capoeira para ser ensinada no Recôncavo. Você pode falar todos os segredos do mundo, mas o contexto, a forma, a todos os valores, as falas, as músicas, o modo como se canta, o modo como as pessoas falam da capoeira, o modo como ela está, como as crianças aprendem no seu cotidiano, isso é irrepetível. Né? E é isso, é essa maravilha, essa especificidade que precisa ser mostrada a fim de que o outro perceba que não dá para aprender capoeira da mesma forma por um mestre que nunca teve conexão nenhuma com o Recôncavo, digamos assim, em Portland, nos Estados Unidos. Perfeito. Chante, nós estamos aqui a 9 horas e 23 minutos, o papo tá bom, a gente avançou inclusive além do nosso horário, que seria de 9 horas e 10 minutos, mas para mim tá ótimo, tá? Okay. Estou satisfeito, eu perdi aqui o contato. Gileno, veja aí quem foi que deu atenção aí para nosso programa, vai mandando aí, por favor, o nosso muito obrigado, né? Eu vi aí pelo seu painel que tem um bocado de gente aí, né? Mas o meu aqui eu não consegui, né, recuperar, eu apertei algum botão errado aqui, sumiu tudo, mas um abraço aí para nossos ouvintes, nossos colaboradores, as pessoas que estão nos dando atenção. Chante, é o seguinte, tem sempre uma pergunta importante que eu faço ao final do nosso programa, né? Já estamos a 9 horas e 24 minutos e a pergunta é a seguinte: o que é que você não pode deixar de falar, né, nessa sua visita aqui na nossa web rádio Massapê? Nossa, eu queria dar uma fala. Fique à vontade, né? O próximo programa, o nosso locutor ainda não se manifestou. Fique à vontade aí. Ainda não se manifestou, ok. Que vai vir, né, fazer o programa. Santo Amaro tem uma potência muito grande, né? Uma potência cultural, uma potência de produção, de valor muito grande. Mas digamos assim, eu vejo que essa população, né, que é uma população forte, é uma população unida em torno de um empreendimento de sobrevivência, tem que se tornar unida também em torno de um empreendimento de vida, de viver, não de somente sobreviver, né? Infelizmente, a saída que está se dando à população de Santo Amaro, que a população de Santo Amaro está conseguindo dentro do que né, que foi construído historicamente, são saídas envolvendo uma informalidade precária, né? Eu espero sinceramente que a população de Santo Amaro comece a procurar os caminhos de uma existência menos precária, que os políticos de Santo Amaro e do estado da Bahia, né, comecem junto com essa população de Santo Amaro criar caminhos, né, que não sejam tão imersos na precariedade, tão imersos numa vida que se ganha o pão somente o pão daquele dia, né?
Quando eu trabalhei com as marisqueiras e quando eu trabalhei com os catadores de material reciclável, quando eu fiz a tese de doutorado, eu vi triste, né, e apreensivo como a população de Santo Amaro está imersa na precariedade e como essa precariedade foi normalizada, né, pela classe política e pela população em si, infelizmente, até certo ponto. É importante que Santo Amaro faça esse esforço de superação, que veja na cultura, sim, também, né, uma saída, né, uma saída para uma existência menos precária, né, e também em outras atividades, né, que envolvam esse período informacional, né, existe vários caminhos que podem que envolvem criatividade, obviamente, muita política, que podem dar uma subsistência menos precária a essa população. Eu não posso dar aqui, eu não vou dar essas soluções sozinho, né, não é o meu papel. Eu gostaria de participar de um movimento em que essa população junta comece a pensar em existências menos precárias. Ok? É isso. Muito obrigado. Foi um prazer estar participando do programa, né? Espero ter contribuído de alguma forma. A gente agradece aí a Cláudio Borges, Val Santos, Francisco Vasconcelos, aí nosso provedor da Santa Casa, Anastácia, Antônio Robson, Wellington dos Santos, o Wellington aí professor de História, né? Lá do Vale do Jequiriçá, Lucas Santana e Pedro Miller. Veja só, pessoal, amanhã, né, nós vamos ter aqui um tema. Chante, eu vou segurar você mais um pouquinho, viu? Se você tiver tempo, mais um pouquinho só, tenha calma aí. Tudo bem. Amanhã nós vamos trabalhar aqui uma entrevista com Antônio Reinaldo. É o mestre Lampião. E aí, o mestre Lampião, ele é o principal pesquisador sobre a história do mestre Besouro. Se não fosse a pesquisa de Antônio Lampião, simplesmente o mestre Besouro estaria no campo de mito. Ele não seria visto como uma pessoa real, como uma pessoa que existiu. O Antônio Reinaldo, ele faz uma ligação entre o mito Besouro, né, e a família do mestre Besouro, de Manuel Henrique Pereira. E a partir daí, o filme começa a ser projetado, ser processado, passa a existir essa possibilidade de existir. Inclusive, o pessoal do Forte da Capoeira usa como base, né, para que pudesse produzir aquela homenagem que foi feita aqui na Santa Casa de Santo Amaro, onde Besouro morreu, né, foi a óbito. A partir dessa pesquisa de Antônio Reinaldo é que surge todas essas informações, né? Todo esse material que dá consistência, que permite, né, que possa ser realizado o filme e outras versões que contam a história de Besouro e também conta a história da escravidão, que também conta a história de Santo Amaro. Então é importantíssimo, você que está ligado aí no nosso programa, assista amanhã Antônio Reinaldo, 8h30, né? Antônio Reinaldo, o mestre Lampião, e ele vai falar um pouquinho, inclusive, da vida dele, como é que hoje ele se tornou um fisioterapeuta, né, na área aí da medicina. Então a gente tem aí não só essa informação, mas também informações importantes sobre a capoeira. Assista amanhã, 8h30, a entrevista de Antônio Reinaldo. Chante, é o seguinte, meu amigo, eu tenho uma posição aqui. No início eu fui muito questionador com relação à chegada do IFBA. Por exemplo, o IFBA vem com a proposta das cotas, né? E eu mantive a minha posição política com relação a isso, porque nas cotas, né? Nas cotas você criava uma outra elite. Uma elite dentro do povo negro, dentro da população de uma cidade. Por exemplo, nem todo mundo que era negro, que estava lá dentro do IFBA, era pobre. Por exemplo, eu, numa discussão lá, dentro de uma palestra minha que eu fiz lá no IFBA, né, eu questionei o seguinte: algum aluno aqui do Maricá, levante o braço. Ninguém levantou. Do Calolé, ninguém levantou. Da Caeira, do Conde, da Ilha, não existia as pessoas dos lugares mais humildes. E a proposta que eu fiz para o IFBA naquela época, isso há 10 ou 15 anos atrás, é que houvesse uma preparação. Né? Porque é muito fácil, o cara é negro ou negra, mas é filho de petroleiro, é filho de um advogado, é filho de um médico, ele tem uma escola de qualidade.
Entendi. Mas e o outro que não teve essa mesma oportunidade? Como é que ele vai conseguir passar? E se ele passar, como é que ele vai permanecer no IFBA? Entendo. Então, a minha cobrança para o IFBA e a minha cobrança para o UFRB é justamente essa. Qual o legado que essas instituições federais trouxeram para Santo Amaro para fazer mudar de uma vez por toda essa nossa realidade? Pode falar, Xande. O entrevistado é você, mais uma vez. Então, é que, né, eu acho que você já passou do prazo, mas vamos... Não, fica à vontade. O programa aqui é nosso, o microfone é nosso, o programa é nosso, o horário é nosso, a secretaria é nossa, tudo é nosso aqui. Então, existem várias falas, né, de intelectuais que me esclareceram bastante sobre isso. Eu vou falar uma fala de esclarecimento, né? A ideia, sim, o importante é que a população pobre pobre e negra seja favorecida na política de cotas, com certeza, uma vez que a maior parte da população pobre brasileira é negra, né? Isso aí é importante chamar a atenção sobre esse ponto, que é óbvio, mas às vezes precisa ser lembrado, né? Mas, aparentemente, pelo que eu fui informado e esclarecido, a política de cotas voltada para negros não é somente uma questão de atender a população menos favorecida economicamente. Não é somente isso. Não que isso não seja suficiente ou que não seja bastante, né? Mas existe outra função na política de cotas, que é a produção de referências, né? É aquela criança negra, pobre, ver, né, que negros sendo médicos, negros sendo engenheiros, negros sendo arquitetos. Compreende? E não é somente... é importante que sejam negros pobres, com certeza, porque a desigualdade é muito grande no Brasil. Mas, principalmente, na ideia de como foi criada, é que esses negros, né, negros estejam lá, né, que eles se tornem a maior parte da população formada com curso superior no Brasil, obedecendo a proporcionalidade na própria população brasileira, que é a maior parte de origem negra. A maior parte da população é de origem negra. E por que não, então, a maior parte da população de advogados não é negro? Porque a maior parte da população de arquitetos não é negro, né? É obedecer essa proporcionalidade que existe na população brasileira, né? Que isso aconteça, de fato, dentro da população formada. É criar novas referências, que a criança que está vendo televisão, que está andando na rua, que entra no fórum, ela se veja no futuro sendo um advogado, né? A própria, eu vou citar um exemplo que é recente, que é de livre conhecimento da população, né? Aquela âncora da Globo, a Maria Júlia, né? Uma menina negra, uma criança, um neném, de seus 4 anos, não me lembro agora a idade, viu a Maria Júlia, a Maju, né? Como falam, apresentando o jornal como âncora, né? E aí ela disse, né? Meu cabelo é igual ao daquela menina, né? O meu cabelo é igual ao daquela menina, daquela âncora. Então ela se vê, né? E ela cria uma potência dentro de si, né? De forma que no futuro ela não pense que é impossível ela se tornar uma arquiteta, uma âncora do Jornal Nacional, ou seja lá o que ela queira ser, uma astronauta, né? Não é uma coisa que está sendo dispensada somente para brancos. Que é importante a criação dessas novas referências da população negra. A população negra brasileira se vê muito como cantora, artista musical, como dançarino, sim. Como jogador de futebol. É importante que crie cada vez mais novas referências. O negro brasileiro pode ser qualquer coisa que ele queira ser. Acho que esse é o principal recado que a política de cotas tenta propiciar. Eu ia terminar, mas como eu disse que tudo aqui é nosso mesmo, ia terminar o programa, mas a nossa audiência tá boa. Eu aqui tá só com a minha página, Xande, mas lá tá com a página da rádio, não, então a gente não